não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Recentemente eu estava lendo o livro do Malak Martin, que se chama The Windswept House, A Casa Varrida pelo Vento. E até foi uma coisa interessante porque um dos personagens, isso é um romance, mas ele chama um roman à cliff, quer dizer, um romance que tem uma chave, de modo que você pode, pelos personagens ficcionais, você pode identificar os seus correspondentes históricos reais. Então, um personagem fundamental aqui é o cardeal Mastroianni, que na verdade é o cardeal Agostino Casaroli. E eu estava lendo isto justamente no momento em que apareceu a entrevista do Mehmet Ali Agca, o sujeito que fez o atentado contra o Papa em 1981, e ele deu na televisão turca uma declaração de quem mandou ele cometer o atentado foi o cardeal Casaroli. Eu não sei se é verdade ou não, mas pelo retrato que o Malak Martin traça aqui do cardeal Casaroli, a coisa faz sentido. E eu vou ler aqui para vocês um pedacinho, para vocês terem ideia de como foi, por exemplo, a mudança de mentalidade nos altos círculos do Vaticano que determinou o Concílio Vaticano II e todas as modificações que houve depois. E vocês vão ver qual é a origem de tudo isso. Né? Então esse cardeal, ele tinha uma grande admiração por as pessoas que eram os engenheiros-chefes do projeto mundial. Né? Então, ele mesmo não tinha se tornado um engenheiro-chefe, mas não foi por falta de desejo. Como clérigo, como sacerdote, como arcebispo, como homem de carreira na igreja e diplomata, ele tinha progressivamente abandonado todas as imagens e conceitos da sua fé original, que vieram a criar tanta oposição entre ele e o Papa Eslavo. O Papa Eslavo é evidentemente João Paulo II, né? É sempre referido nunca pelo nome, mas só como Papa Eslavo, ou como Papa. Todas as imagens do reino de Cristo e do reino mariano e da igreja como corpo místico de Cristo. Quer dizer, o cardeal tinha abandonado progressivamente tudo isto. Para o arcebispo Mastroianni, a força por trás das forças da história cessava de ser a mão de Cristo como senhor da história humana. Para ele, como para Bent-Hack é um capitalista globalista, uma espécie de George Soros, né? A força por trás das forças retirava-se como imagem para dentro de um misterioso desconhecido. Ela tornava-se não mais coerente do que todo o inidentificável fator X por trás de todos os assuntos humanos. Toda a atividade do arcebispo emergia da sua compreensão profunda do processo. Eles querem processo com maiúscula. E da sua cada vez mais profunda reverência por esse misterioso fator X, a força por trás das forças. Tudo para ele se juntava e se coeria muito bem. A única maneira lógica de servir àquela força primordial era através do processo. Ou seja, havia uma força misteriosa por trás de tudo.
e colaborando no processo, com Deus, você servia, então, a esta força. Né? A ideia era de ajudar o processo em direção ao objetivo último da força, a homogeneização cultural, política e social de todas as nações da Terra. Então, esse cardeal, ele tinha se afastado cada vez mais da noção da providência, quer dizer, dentro da perspectiva escatológica, nós podemos entender que, ainda que nós não consigamos estabelecer relações lógicas entre todos os inumeráveis processos particulares, históricos, nós sabemos, por assim dizer, que a mão de Deus está por trás de tudo. Ou seja, na mente de Deus isso faz sentido, ainda que para nós seja inacessível. Então esta é a noção tradicional escatológica. Né? Ou seja, você não, ainda que você possa procurar, às vezes, uma explicação racional, você sabe que você não vai alcançá-la. E que, em última análise, o que está determinando o conjunto é a vontade de Deus. Tá certo? A vontade de Deus, às vezes, se abre para o ser humano e se torna compreensível, e às vezes não. Ou seja, não temos um domínio intelectual do processo, embora ele não seja totalmente opaco. Ou seja, ex post facto, depois que as coisas aconteceram, você às vezes percebe o dedo de Deus ali, a intencionalidade divina. Não é isso? Assim como, dizer, na nossa própria vida. Tá certo? Você não pode prever o que Deus vai fazer, mas às vezes você identifica, né, uma intenção de Deus por trás disso, daquilo que aconteceu para você. Tá certo? E já no caso deste arcebispo, que era Mastroianni ou Casaroli, tá certo? A força por trás das forças se manifestava através de um negócio que se chama o processo histórico, e esse processo histórico adquiria forma e sentido na ideia da unificação e homogeneização planetária. Então, evidentemente, é o que nós chamamos hoje de projeto globalista. No Brasil, onde um dos livros, uma das contribuições fundamentais do Brasil a compreensão desse processo foi o livro do Zé Guilherme Melchior, que se chama justamente A Natureza do Processo. Tá certo? Onde ele, discutindo com os seus amigos marxistas que têm uma determinada visão do processo histórico, primeiro ele critica todas essas teorias unificantes, não é isso? Com marxismo, positivismo, que pretendem ter uma explicação. E ele diz que é preciso opor a isto, a essas grandes construções teorizantes, é preciso opor o estudo científico experimental. Quer dizer, nós temos que partir da variedade dos fatos e, quando tirar alguma generalização, essa generalização tem que ter uma base empírica suficiente. Mesmo assim, sabemos que não vamos obter uma filosofia da história no sentido total, não vamos compreender o sentido da história total, mas, empiricamente, podemos, do desenrolar dos fatos, tal como nós os conhecemos, nós podemos tirar algumas constantes, ainda que parciais e ainda que momentâneas. Ou seja, não há uma explicação, por assim dizer, metafísica do todo. E não há uma teoria unificante. Mas há certas constantes que são empiricamente constatáveis. E ele anota aqui algumas dessas constantes. E vamos ver o que acontece, então. Aqui eu agradeço ao pessoal do Instituto Olavo de Carvalho, que conseguiu mandar aqui uma cópia da natureza do processo, em tempo para esta aula. Então ele diz que ao longo dos últimos séculos, nós observamos em escala planetária a expansão progressiva de alguns fatores que aos poucos vão se tornando dominantes.
né? Então, um fator constante, ele diz, por exemplo, é a rapidez dos meios de transporte. Quer dizer, a mobilidade humana nos últimos 2 ou 3 séculos aumentou de uma maneira formidável. Tá certo? E portanto, isso amplia as possibilidades de ação de milhões de pessoas, né, em toda a Terra, já que podem se deslocar. Um segundo fator, vamos dizer, seria os progressos da biologia e da medicina, que então, diz ele, com as primeiras revoluções da biologia, quebrou-se a maldição milenar que ceifava a vida de tantos recém-nascidos e crianças e deixava as populações expostas à chacina dos contágios fatais. As pestes, flagelo crônico da sociedade tradicional, expressão inelutável do castigo divino, passaram a ser encarados como fenômenos naturais e controláveis. A peste virou epidemia. Então, evidentemente, com isso, diz ele, houve um aumento enorme do conforto físico para milhões de pessoas. Ele diz que hoje qualquer família de classe média às vezes consegue mais conforto físico do que um faraó. Mas, tudo isso é verdade, quer dizer, a presença constante da ciência e da técnica em todos os domínios da vida humana também introduz modificações, etc. Né? Daí, ele analisa certas modificações econômicas e diz: o que a industrialização trouxe e continua trazendo à sociedade foi uma ampliação sem precedente do acesso à riqueza e ao status por parte de gente nascida fora de uma e do outro. No universo tradicional, o privilégio era hereditário. Somente a igreja era parcialmente uma hierarquia aberta aos filhos das classes inferiores. Mas na sociedade moderna, a posição do indivíduo não é predeterminada. A desigualdade deixou de ser um destino. Quer dizer, que se você pertencer à classe rica ou classe pobre, já não é mais uma questão de hereditariedade. Existe a interferência de outros fatores que ampliam. O que ele está tentando dizer é que, nos últimos séculos, o processo histórico total está indo no sentido, vamos dizer, da democracia liberal. Quer dizer, você vai ter uma economia de livre mercado no mundo inteiro. Essa economia de livre mercado, por sua vez, vai corresponder à democratização progressiva da vida social e, em suma, vamos dizer, a democracia liberal parece ser o ponto de desembocadura de todo o processo histórico, pelo menos dentro de um prazo previsível. Quer dizer, ele não tenta fazer uma filosofia total da história, diz ele, que ele está apenas tirando conclusões de certos fatos empiricamente verificáveis e tentando ver para onde esses fatos estão levando. Eu digo, mas será que este mesmo empreendimento, intelectualmente tão mais modesto e comedido que ele está tentando realizar aqui, será que até isto é realizável? Será que você pode fazer uma única generalização, mesmo parcial, com base nisso? Vamos ver. Então, ele diz que o coeficiente de livre-arbítrio das pessoas na produção do seu destino aumentou formidavelmente graças à democratização da economia, da política, etc, etc, etc. Mas tem um outro fator aqui que está completamente esquecido aqui e que geralmente todos os analistas que são influenciados de algum modo por este ideal democrático liberal também esquecem. É que os meios de ação da classe dominante sobre os seus dominados, eles aumentaram numa proporção que era impensável para qualquer governante da antiguidade, da Idade Média ou da Renascença. Então, por exemplo, hoje, um governante pode ter acesso às conversações privadas de qualquer cidadão. Isso seria considerado, na Idade Média e na Antiguidade, um poder divino. O que as pessoas estão conversando dentro da casa delas? Isso só Deus sabe.
né? Mas hoje em dia você tem meios de à distância, você coloca lá um microfone direcional, você grava tudo que as pessoas estão falando e é uma facilidade. E, em segundo lugar, existe o processo, aquele processo que o Miguel Reale chama jurisfação. O que é jurisfação? Significa que o sistema legal ele vai abrangendo dimensões cada vez maiores e mais variadas da existência social. Tudo que não era regulamentado passa a ser regulamentado. Se você cria uma nova regulamentação, você tem que criar, vamos dizer, as agências que vão implementar, né, o cumprimento dessas leis. Então você tem, inevitavelmente, a expansão ilimitada da burocracia estatal. Isso não depende de você ter feito uma opção socialista ou uma opção democrático-liberal. No mundo democrático-liberal, a burocracia expande do mesmo jeito. Não é isso? E, em terceiro lugar, aumentou o fator mais terrível de todos, que é o fator da secretude. Ora, a vida, por exemplo, de um governante no tempo no início da Idade Moderna, vamos pegar um Luís XIV, não é isso? Mas a vida privada de Luís XIV era totalmente transparente. Todo mundo sabia quem eram as amantes de Luís XIV, onde ele tinha passado a noite e assim por diante. Né? E as fofocas a respeito podiam se propagar por toda a sociedade. Não havia muitos meios de ocultar nada disso. Né? Então, por outro lado, as atividades secretas do Estado eram, de escala muito pequena. Não é isso? Então, vocês viram, por exemplo, os Estados Unidos só tiveram um serviço secreto para atuar em tempo de paz depois da Segunda Guerra. Antigamente só tinha um serviço secreto militar, aquilo só entrava em ação no tempo de guerra. Né? Então, você tinha, para o Luís XIV, tinha seus espiões, é claro, mas a atividade de espionagem era centrada no campo militar e só entrava em ação quando havia algum risco de guerra. No século XX, a expansão dos serviços secretos foi tal que, em algumas sociedades, como a União Soviética, o serviço secreto chegou a ser, vamos dizer, o coração de toda a administração. A KGB, por exemplo, pensa que a KGB fazia atividade de espionagem. Não, a KGB controlava tudo. Controlava a atividade bancária, controlava a educação, controlava o movimento editorial, controlava o que se fazia nos consultórios psiquiátricos, etc, etc. Então, você teve, pela primeira vez na história, você teve o governo secreto. Quer dizer, o governo que sabe tudo e onde você não pode saber de nada. Por exemplo, a quantidade de informações que foi armazenada na KGB pode ser avaliada por um dado que nos é fornecido, vamos dizer, pelo Mitrokin. Mitrokin foi um sujeito que foi um funcionário da KGB que foi encarregado de fiscalizar a mudança da sede da KGB para um novo prédio. E ele tinha que examinar, então, as pastas, o dossiê, que eram transportados de um arquivo para outro. Graças à complexidade, ao tamanho dos arquivos, a mudança levou 12 anos. E passaram pelas mãos dele 8 bilhões de dossiês. Então, uma massa de informações como essa é inacessível a qualquer ser humano individual. E somente governos podem ter uma coisa desta. E isso, então, coloca na mão desses governos poderes que, para qualquer governante da humanidade anterior, são absolutamente inimagináveis. Isso também quer dizer que esses governos podem empreender ações que permanecem totalmente desconhecidas a toda a população. E não são ações militares, não são ações em tempo de guerra. É coisa de planejamento social, de engenharia social, etc, etc. Por exemplo, um governo pode planejar uma modificação de comportamento que vai abranger todos os membros da sociedade, sem exceção, sem que nenhum deles saiba que esta ação está sendo empreendida no momento. De modo que, na medida que as coisas vão modificando, as pessoas aceitam
essas modificações de comportamento como se fossem coisas naturais. Ou como se fosse a vontade dos céus, quando por trás você tem uma ação humana muito bem planejada e racionalmente executada. Esta possibilidade nunca existiu. Tá certo? Então, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.